Tem que gravar aqui, que a galera pode assistir depois, galera, que perdeu a aula, meu. Índia, ó, digitei Índia aqui no meu... Deixa eu usar o satélite, que joga da imagem de satélite. Ah lá, por que eu prefiro a de satélite? A de satélite, ela já joga para você um input de geografia, ó. Então você consegue ver, por exemplo, onde é deserto, né? Ah, Oriente Médio, deserto. Então eu prefiro usar mapa assim. Até recomendo vocês, quando comprarem mapas, né? Quiser usar um mapa assim para alguma coisa, ou trilha, sei lá, compre um mapa sempre de relevo, que é esse mapa aqui, com essas imagens. Bonito. Acho mais fácil para a gente ver. Ó, eu ampliei aqui porque é o seguinte, ó, imagina que o mundo na antiguidade vai ter um momento que vai rolar uma divisão, né, entre Oriente e Ocidente. Ó. Então, essa parada aqui, eles acreditam que, por algum motivo, esses povos se isolaram, né, partindo de um princípio que o ser humano sai aqui, da África e sobe, e ele vai se espalhar por todo o mundo. A galera chama esse espaço aqui, mais ou menos do leste europeu, né, até será que até aqui? Não lembro que naquela época eles não tinham essa noção de Índia, mas eu vou colocar até o deserto da Mongólia aqui. Eles chamavam isso de Oriente. Tudo isso é Oriente, né? E a gente vai falar da Índia, que é a oriental. Caramba, foi mal, galera. Tá aqui, ó. Eu tô com o mapa mundi aberto aqui e eu coloquei ele em relevo, que aqui dá pra gente ter noção de deserto, enfim. E aqui, ó, Oriente, ó. Então, galera, tudo, imagina o seguinte: tudo que tem aqui, eu vou pegar a Turquia como base, né? Vou usar esse país aqui, ó. Esse corte aqui. Tudo daqui para cá, eles achavam que era Oriente. Em todos os escritos antigos, por exemplo, se você pegar os escritos dos próprios egípcios, eles não são considerados tipo uma antiguidade oriental. Eles são egípcios. Isso faz parte da história do Ocidente. Quanto que é história oriental, fica até aqui, ó, até o deserto da Mongólia, que eles chamam de Oriente, beleza? Então, se você tiver em algum vestibular e rolar uma questão lá relacionada ao Oriente, fique atento que ele vai falar sobre essa região aqui. Então, aqui eu tinha o crescente fértil, então era Oriente, tanto que é o estudo dos Orientes. Aqui é o Oriente, né? Aqui é o Oriente Médio. Esse é o Oriente. E eles chamavam tudo isso aqui, né, de todas essa parte aqui, que é das Índias e o sul da Ásia, que eles chamavam de Índias mesmo. Tudo é Índias. Até as ilhas aqui do Pacífico. Beleza? Isso é uma nomenclatura que eles deram lá e ficou. Oriente e Ocidente, é uma divisão. A Índia ela faz parte de uma das matrizes da história da cultura do Oriente. Né? Eles acreditam que o mundo foi criado por deuses, né? E aí você vai ter que recorrer à história para saber disso, não tem como. Cadê? Ó? Ana Clara. Vamos lá, Ana Clara. Seja bem-vinda, boa noite. Acho que tinha mais alguém que entrou, a Jéssica, né? Boa noite. Então a gente tem aqui toda essa construção. Índia aqui, muitos falam, né, que a história do Ocidente e do Oriente é muito parecida. Eu acho que eu já até comentei isso aqui na sala, né? Se você pegar a história da história do povo hindu, eles vão ter a mesma história. Ah, um deus pegou lá o barro e misturou com a água, ou pegou o rio amarelo e fez um humano de barro. Né? Nos chineses, por exemplo, né? Rio amarelo, rio azul, eles têm essa nomenclatura de rios. Então é isso. Localizei vocês? Acho que já deu tempo da galera chegando. Ó, já até passei. Geralmente eu começo 8h07. Então vamos começar. Ó. A Índia está aqui. Já gravei, acho que já chegou o número que a gente tem de alunos aí, né? Ó. É isso aí, mais ou menos essa média. Estamos bem. Então hoje a gente vai falar sobre Índia. Essa é a localização do mapa. Cadê a Índia aqui? Ó? Tem uma que é maneira, que é Índia e China junto. Né? Sempre uso essa. Não é Índia e China, é Índia antiga aqui, ó. Deixa eu ver quem chegou aqui, ó. Sara Costa. Seja bem-vinda, Sara. Índia antiga. Não, é um samurai e um desenho chinês aqui. Tá errado. Aqui, ó. Exatamente essa. Civilização da China e da Índia. Então, ó. A formação. Eu achei da hora essa imagem aqui, porque com certeza você teve algum amigo assim na escola, não é? Assim, pô, é o típico BR, meu.
Formação da China e da Índia, ó, estruturas sociais, políticas, econômicas e a questão das religiões, que eu já até adiantei no começo da aula. Né? As três grandes religiões hoje do mundo são religiões que se formaram quase toda no Oriente. Até hoje, se você pegar o cristianismo, ele é fundado no Oriente, o Islã no Oriente, o judaísmo no Oriente. E o hindu no Oriente. Então é essa a ideia que a gente tem que ter aqui hoje. Bom, aqui... isso aí é na China, né? Ó, começou por China. Não, vamos pular a China. Vamos falar da Rota da Seda, não. A Índia. Civilização Arapense. É o nome, se você procurar em latim, né? Ó, você vem aqui no Google, vamos dar uma bugada. Não quero isso não. Aqui, ó. Arapense. Cultura arapense, né? A civilização arapense é uma das mais antigas da história da humanidade. Viveu na planície indo-gangética, que é o rio Ganges, né? Vocês já viram aquela... Eu vi até uma matéria essa semana que tá rolando uma poluição no rio Ganges porque o indiano, ele não tem um funeral, né? Ele queima o corpo da pessoa e joga lá no rio Ganges, que é o rio sagrado dos caras. E com a Covid lá, o número de mortes é tão alto que o rio tá ficando, tipo... Vão ter que tomar uma questão de higiene no rio, assim, de limitar o número de pessoas. Foi uma matéria que saiu essa semana. Então, ó, a civilização arapense é essa que vivia próxima ao rio Ganges. Ó. Eu tô aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ó. A civilização arapense mantinha relações comerciais com as cidades da Mesopotâmia, que é uma aula que a gente já viu, e outras regiões da Índia. Na cidade de Harappa, que era considerada a mais importante do Vale do Indo, viviam entre 40 mil e 80 mil pessoas. Então vamos procurar aqui no nosso glorioso mapa, Vale do Indo. Vale do Indo. Índia. Rio Indo, né? Acho que vai aparecer aqui como... Não, apareceu a loja da Calunga. Olha que brisa. Vamos colocar Rio aqui, vai. Rio Ganges. Que a gente consegue ter noção de onde é o Planalto, né? Ó. Aqui, ó. Esse é o Rio Ganges. Cadê o Rio Ganges? Estou viajando aqui também, não achei. Alguém conseguiu ver aí, ó, que a gente tá... Vou colocar mais perto. Alguém achou o Rio Ganges aí? Não, cadê esse é o Rio Ganges, o maior que tem? Me ajuda aí, produção. Também não tô achando. Ó, e eu coloquei Rio Ganges, hein? Vocês acharam? Quando eu faço essa aula na escola pública, geralmente eu levo um mapa assim, né? E a gente tenta procurar isso com o mapa com alunos, tipo, de 7 anos, pra gente trabalhar com o mapa. Mas nem eu tô achando, não fiz de sacanagem, não achei onde tá o Rio Ganges. Eu digitei aqui, né? Ó, Rio Ganges. Tô me sentindo um tiozão que não sabe mexer na parada. Eu não achei o Rio Ganges, meu. Tá, mas é isso. Vamos ver se eu acho assim, ó. Rio Ganges. Mapa. Caraca, eu não consegui achar. Ele não é. Eu tava procurando errado, galera. Eu tava procurando ele do Himalaia aqui pra Bahia, e não é, ó. Ele faz o caminho parecido com o do rio Amazonas, né, ó. Que também é um grande rio. Então, segundo a lenda aqui do povo da civilização arapense, essa galera vivia aqui, às margens do rio Ganges, em comunidades de até 80 mil pessoas, né? Já é uma civilização grande se a gente parar para pensar. Que ano que foi isso? Ó, 5.000 antes de Cristo, mais ou menos o tempo da civilização suméria. Então, professor, vai cair isso no vestibular alguma questão? Cara, eu lembro que um ano no Enem caiu uma pergunta que era sobre Rio Ganges. Então, se você tinha que saber a localização e saber qual povo, era tipo uma pergunta de associação. Então tinha lá Rio Ganges, Índia, Rio Amarelo, Rio Azul, China. E você tinha que combinar as colunas. Teve um ano que caiu uma pergunta assim. Então pode ser que caia. Não sei se continuam pedindo esse conteúdo, mas pode ser que tenha na prova aí uma questão dessa. Aí, ó, a religião dos arapenses era baseada na adoração à deusa mãe, ó, sempre uma mulher, lembrando disso, e outras entidades como unicórnio e minotauro.
Cultura arapense chegou à extinção por volta de 2000. Segundo a história oficial, o rio Gange-Hakra teria sofrido um desvio de curso, prejudicando a capacidade de subsistência das comunidades. Eles viviam às margens aí do rio Indo. Pronto, já fiz essa missão aqui, ó. Então a gente já completou esse primeiro slide. Beleza? Ó, aqui fala da produtos. Eu acho que eu fechei lá a pesquisa, mas naquele artigo tem uma parada que fala sobre melão, era uma das frutas que eles produziam, uva, mais algumas coisas. Eu tenho que pegar de novo lá, mas depois eu volto, senão é muito corrido. Ó, isso é maneiro, ó. Poucos indícios da presença de poder teocrático, que é uma coisa que a gente bateu muito lá no Egito, né? Que tinha muito a figura do rei sendo um faraó e uma figura religiosa também. Deles era diferente, ó. Pouca presença do poder teocrático. Elite, possivelmente construída por negociantes, então rolava um comércio aí, avançados recursos urbanísticos, os caras tinham cidade com quarteirão já na Índia. Eles já tinham essa ideia de que tinha que ter quarteirão e que tinha alguma área para jogar sujeira. Eles acreditavam que isso tinha que ter, como se fosse um saneamento básico hoje, né? Existência de depósitos de cereais, ó, como bancos. Então, o cereal é a medida de troca, baseado na agricultura aí. E o declínio a partir de 2000 a.C. Dificuldade, ó, qual era o problema? Dificuldade em manter e ordenar a população e as mudanças climáticas. A Índia tem um problema até hoje de manter a população? O que vocês acham aí? Quantos bilhões? Alguém sabe aí? A China? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Se alguém mandou alguma coisa. Alguém sabe quantos 1 bilhão tem a Índia? Sei lá, população da Índia. 366. Nossa, 1,3 bilhões é muita gente, né, meu? Então, é um problema, né, para manter. Hoje em dia a gente chegou numa era do mundo que imagina você controlar tudo isso aqui, meu. Não tem como. É muita gente, né? Vacinar, né? A gente está sofrendo para vacinar 240 milhões, imagina tudo isso de gente, meu. Paciência, vamos lá, ó, vamos voltar aqui. Civilização hindu ou védica? Tem um yoga, não é? Que chama yoga, é alguma coisa védica, não é? Uma aulinha lá, não é? É isso aí, amor, o nome do yoga? Ayurvédica? Ah, é medicina, verdade. Medicina ayurvédica. Deve ser ligado a isso também, né, meu? 2000 anos, né? Ocupação de grupos arianos originários da planície do Irã. Você sabe onde fica o Irã? Cara, o Irã é ao norte do Iraque. Cadê aqui, ó? Irã. Digitei errado aqui, peraí, galera. Lá no Irã a internet é controlada, né, meu? Os caras vivem a maior ditadura lá. Depois vocês puderem ler alguma coisa sobre, né, o governo do Irã. É um país que sofre embargo americano, então eles são tipo Cuba do Oriente. Eles podem vender para quase todo mundo, assim, a uma Organização Mundial do Comércio, a OMC, ou a OMC não negocia com os caras, assim. Então, se vocês puderem ler um pouco depois sobre o Irã, se tiver curiosidade, também é da hora. Ó, aqui é o Irã, ó. Então, do Irã, os caras migraram aí para a Índia, né? Então, eles fizeram esse caminho aqui. Professor, por quê? Provavelmente guerras nesse período aqui nessa região faz com que alguns grupos façam esse movimento que na Idade Antiga é muito comum você ouvir falar diáspora. Ah, diáspora grega. Ah, diáspora do povo malaio-polinésio. Ah, diáspora. O que é isso? É o movimento de saída de grandes populações. Ou se rolou uma guerra, ou se não tinha comida. Aí os caras migraram dessa região aqui para o rio que achamos, né? Tá aqui, ó. Que é o rio Ganges. Belezeira? Essa aula é maneira, é da hora estudar os povos. Eu fico mais empolgadão quando eu vou dessa aula. Estabelecimento do idioma sânscrito, ou seja, já era uma forma de comunicação, né? Sânscrito, desculpa. Assimilação de povos nativos, ou seja, arianos mais nativos, rola um intercâmbio principalmente nessa região que a gente viu, ó. Cadê?
principalmente nessa região aqui. Intercâmbio, quando ele fala intercâmbio aí, não é só intercâmbio, é intercâmbio comercial também, vai criar uma rota aqui, né? Ó. É uma das primeiras rotas comerciais que tem documentada no mundo, que a galera fazia, ó. O cara vinha até aqui, até a ponta, até a Turquia aqui, ó. Sacou? É da hora, eu gosto dessa aula, eu acho muito louco. É porque eu acho a forma como esses caras se desenvolveram no mundo é muito diferente da nossa, assim, né? E a gente tem pouca documentação até hoje para entender o porquê. Agora está traduzindo mais, mas é legal a gente entender que eles tinham um comércio, você viu? Era, tipo, o comércio é a base da. Quem é líder, quem é bom comerciante. Não é o cara que fala que é Deus, ou o cara que tem uma espada maior que a do outro, ou né? Não tem isso aí. É uma parada que é definido pelo quanto você consegue manter de cereal, que era a alimentação da época. Fusão de elementos culturais, formação do hinduísmo e a expansão para o leste, ó. Então, eu tava aqui, ó, como, ó, as bolas fora que a gente dá. Tinha um mapa aqui, meu. Tinha um mapa, ó. Esse é o Rio Ganges, né? Então, expansão para o leste. Onde é o leste, ó? Norte, sul, leste, oeste. Então, eles foram para o leste aqui. Sem formação de um império unificado, ou seja, eles ainda viviam como comunidades, como grupos, predomínio de pequenos reinos. Ó, independência da hora, cidade-estado. Cidade-estado é a galera que tinha autonomia. Até hoje, todos os povos que tiveram autonomia para gerir suas cidades, estados, na antiguidade, deixaram algum legado, assim. Pô, os gregos, nossa, então, mas eles tinham um governo independente, autônomo. Não era um império lá. Isso é maneiro vocês terem noção. Sob o governo do Rajás, que era um rei ali da cidade, tais estados eram envolvidos em conflitos e composição de confederações, que é uma forma de aliança, né? Que eram chefiadas pelos Marajás, o grande rei. No Brasil tem uma expressão para Marajá, né? Ah, o cara é Marajá. Tem um presidente que foi eleito aqui no Brasil, que o slogan dele era Caçador de Marajá. É o Collor. Era o cara que falou que era Caçador de Marajá. Que viagem. Cerca de 500 anos, ó, conquista persa, que é um outro povo da Mesopotâmia, noroeste indiano. Deixa eu ver se é importante. Ah, essa é importante, ó. Parte do domínio do Alexandre. Vocês lembram do que é a ideia do Alexandre o Grande? Ele tinha uma noção lá de como ele imaginava o império dele, né? Vocês têm, por que isso é importante? O Alexandre, ele é um cara que ele negociava as coisas boas de um império. Então, se você tivesse boas coisas para negociar com ele, ele trocava esse conhecimento. Então, por exemplo, o Alexandre o Grande, quando ele invade a Grécia, ele vai em busca da democracia. Quando ele invade a parte leste do império, leste, que é, por exemplo, quando ele vai para o Oriente, para a China e para a Índia, ele tinha interesse na matemática. Então ele falava, ó, eu pego meus generais, caso com as filhas de vocês aí, e eu quero parte do conhecimento em matemático e eu passo a ser parte do seu reino. É tipo uma sociedade. É isso que ele fazia. Por isso que é importante o Alexandre. Se o cara é autônomo, ele pode fazer isso. Ele fala, eu topo fechar com o Alexandre o Grande. O que ele me propôs foi bom. Então, beleza. Restauração de domínio do Indo ao Ganges, Himalaia, né, ó, ao centro atual Índia. Então, aqui é uma localização do rei Ashoka. E, ó, já é mais próximo do nascimento de Cristo, aqui, ó, 272. Conversão ao budismo, desculpa, ao budismo. Decisão de não promover guerras. Ó, isso para uma sociedade antiga é bem complicado. Realização de obras e ações sociais. Por que isso acabou? Decadência, fragmentação, diminui a influência budista. A fragmentação, ó, eles eram autônomos ao ponto de Império Gupta, a Idade do Ouro. Esse é o mais famoso. Se vocês forem procurar na internet, eu acho que teve uma pergunta do... Foi da Unicamp, no último ano que teve ainda a prova por questão, acho que foi da Unicamp, que não usava nota de Enem ainda. Foi uma pergunta sobre a Era do Ouro. Então ele dava foto do castelo, assim, de ouro, e fazia uma pergunta sobre esse período. Então vamos lá. Esse período é o seguinte: os caras eles acreditavam que você vivia em energias, em castas. E a forma como você vivia em terra representava parte alguma parte desse Deus, que é o Criador. Então, se você é um sábio, você representa a cabeça desse cara.
Então você tem que pensar. Então, por exemplo, o Brahman, imagina que isso aqui é uma lista e de cima para baixo tem uma pessoa aqui, ó. Então, Brahmanesa é a cabeça, Kshatriyas e Kshatriyas são braços e pernas e Sudras são os pés. Imagina isso. Não sei se tem algo aqui para vocês, ó. Vocês me avisam se eu estiver viajando muito. Você falou, professor. Como que é o nome? Espera aí que eu vou voltar para pegar o nome, ó. Sistema de castas, ó. Sistema de castas Índia. Vamos ver se eu acho alguma imagem que eu consiga mostrar isso para vocês, que seja comparado ao pé, cabeça e mão, assim, ó. Eles achavam que... aqui, ó. Cada camada social era uma parte do corpo desse Deus que criou o mundo. Né? Então, eles acreditam aqui que os sacerdotes são os Brahmas, a cabeça, né? Vamos pegar essa imagem maior aqui, ó. Abrir essa imagem, uma nova guia. Pronto, ó. Os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça de Deus Brahma. Então, o Deus Brahma é o Deus que criou o povo hindu que vivia no Vale do Indo, às margens do Rio Gange. Olha quanta informação hoje já. Kshatriyas, guerreiros com poder político. Vaisyas, comerciantes, camponeses e artesãos. Sudras, os servos e os párias são o chão, marginalizados da sociedade. Nossa, cara. Tipo, você não tem um... E ninguém casa com a galera da outra classe, viu? Não sei se vocês sabem disso. Mas se o cara é pária e casa... Não. Cara, que... Casamento só virou amor com Shakespeare. Até então, não era. Então, vamos lá. Aqui tem uma tabelinha mostrando Brahmanês, Kshatriyas, Vaishyas. Eu envio para vocês isso aqui. Já vamos fazer isso já, ó. Eu vou enviar para vocês. Porque eu fico falando que vou enviar e não envio. Aí é chato também. Cursinho Popular Online. Pô, não, eu acho que eu tenho isso aqui no meu Drive, ó. Eu acho que eu tenho isso aqui no Drive, ó. Compartilhados comigo. Vou mandar esse link aqui, ó. Como sei, que aí vocês podem usar para estudar em casa. Vai fazer... E eu também paro de falar um pouco, senão eu fico falando muito aqui. Cadê? CPO. Inaugurar o CPO. Não é isso. Não vou conseguir fazer agora. Foi mal, galera. Eu sei que era uma pasta com... Não é trabalho de história, é uma pasta do CPO. Foi compartilhada. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, ó. Aproveita que vocês bebem uma água enquanto eu já começo essa parte aqui, ó. Como que é a senha mesmo? Pronto. Não, já vou até tomar uma água. Tem que fazer, que senão eu esqueço, galera. Eu peço desculpas, mas é necessário, ó. Então vamos lá, ó. Meu drive, cadê a história aqui? Classroom. Em história. Aqui, ó. Então eu vou fazer um documento aqui, ó. Enviar e compartilhar. Rapidão, aí eu já deixo aí quem quiser ver, ó. Link 5 de julho. Beleza? Combinado? Às vezes tem aluno que me cobra isso, que fala para eu enviar na hora da aula, porque aí ele pode ir acompanhando o slide e olhando
o que eu estou fazendo na tela. Se vocês quiserem, eu posso até enviar antes esse link, eu sempre tenho ele. Antes, já separado, né? Aí você pode abrir na tela aí, né? Eu vou colocar até assim, ó, links de história. E toda aula eu coloco um só do que ficar enviando para vocês toda hora um link. Então eu vou abastecendo um documento aqui por dia de aula. Eu sei que a galera me cobra e fala, ô professor, você não manda, você fala que vai mandar e não manda. Então hoje eu fiz ao vivo aqui para vocês, ó. Compartilhado. Concluído. E é isso. Vamos voltar aqui então. Já está o documento criado lá. Castas, né? Então eu parei aqui nessa união. Desenvolvimento do aspecto do hinduísmo ou brahmaísmo, né? Ó. Quem foi o fundador dessa ideia? Surgiu por volta de 1500 a.C., Vedas, herança ariana, ou seja, uma herança dos povos que fizeram esse intercâmbio, versos do conteúdo e caráter sagrado transmitido por tradição oral pelos arianos. Oral, tradição oral, não era escrita parada, era cantado, né? São os mantras. É isso que também são chamados de Vedas. Cerca de 500 anos antes de Cristo, vai rolar uma compilação desses Vedas em sânscrito, que é a escrita, e vai rolar aí, tipo, o livro dos mantras sagrados. Caramba, que viagem, professor, que esses caras tiveram. Então, eu acho uma viagem porque é como se fosse o cara que escreve ali uma bíblia, né, meu? Ele vai ouvindo as histórias e vai escrevendo. Eu consigo comparar mais ou menos isso. Porque os mantras são inacabáveis, né? O cara fica falando o dia inteiro alguma coisa ali até atingir a sua meditação. Então, imagina quanto esses caras tiveram que escrever, né? Então, vamos tirar isso aqui, lá. Então, politeísmo hindu, eles acreditavam em vários deuses. A Brahma, o criador do cosmos e dos demais deuses. Caraca, velho. Você não está vendo uma miragem, né? Ela tem mesmo aí algumas cabeças e alguns braços. Quando eu era um pouco mais jovem, que eu não sou velho, era a moda a galera fazer essas tatuagens assim de namastê, que hoje é considerado namastê, né? Não sei se ainda é, mas naquela época era muito comum o cara ir lá fazer uma Ganesha nas costas, lá fazer, achava da hora. Vishnu, protetor da humanidade, e as meninas faziam flor de lótus. Era a tatuagem da época. Meninos faziam deuses indianos e as meninas faziam. É que não tinha muito essa mistura que hoje tem, né? Hoje era menino e menina, era igual programa de televisão. Protetor da humanidade e tem várias encarnações terrenas. Avatares. Essa é a viagem, ó. Shiva. Muito louco, hein? O poder da destruição e o ciclo das encarnações. Krishna, o adorável avatar de Vishnu, que enfrentou vários demônios e ajudou em várias batalhas. Ganesha, o filho de Shiva. E Mahadev é fonte da prosperidade e fortuna. Kali, divindade da morte, como um processo e não como fim. Isso é importante vocês saberem, viu? Esses grupos que fundaram essas religiões, essa ideia de morte, tipo um deus da morte se associado ao mal, é uma história ocidental, né, meu? Para o Oriente, vocês viram até que os egípcios tinham o deus da morte, mas ele não era o cara que matava, né? O deus da morte não é geralmente o que eleva a morte. A morte ela é constante na vida do humano, eles têm uma relação diferente. Tem gente que vai morrer uma vez. Não, para ele você vai reencarnando, então faz parte do processo você morrer. Súria, deus do sol, responsável pela sabedoria, está associado à aura. Ó, que bonito, deus da manhã. Condutos de carruagem. É verdade, amanhã é uma carruagem, ó. Cara, ó, que imagina isso aqui, os caras tinham que ter. Como que o cara chegou nesse nível de detalhe, né? De fazer uma sociedade toda. É o surgimento do mito, né? Em sociologia, acho que vocês vão estudar assim, o surgimento do mito de um determinado povo, a origem, as histórias que narram o início, né, desses povos. Desenvolvimento e aspecto do budismo. O príncipe Siddhartha Gautama diz que ele ficou um dia. Tem a história do Gautama, eu não conheço lá, mas diz que teve um dia que ele resolveu não fazer nada, sentou lá na grama e ficou muito tempo. Não sei nem quanto tempo foi, mas foi muito tempo. E nada atrapalhava esse cara. Siddhartha Gautama. Se alguém souber sobre a história do budismo e quiser, fala, professor, eu sei, na próxima aula eu posso
Pode, tem uma galera que domina isso aí. Nas outras escolas que eu trabalho, tem uns alunos que já até escreveram algo sobre, assim. Novo ensinamento com profundas rupturas, libertação da reencarnação possível a qualquer pessoa sem distinção de casta. Ah, aí sim, ó. Ele democratizou, né, a religião, né, ó, no seu desenvolvimento. Qualquer pessoa reencarna, independente da casta. E é isso. Então vamos lá para a China. Vocês querem fazer alguma pergunta? Algo do tipo? Só perguntar aí. Meu. Que horas são? Ah, eu tô no tempo hoje, ó. É muito rápido, galera. Deixa eu ver quem tá aqui. Professor, eu sei sobre budismo, inclusive tenho Ganesh Parvati Shiva. Ó, então, Ana Clara, caso professor, você jogou o link no 1, não consigo ver no Drive. Ué, eu joguei, tá compartilhado. Vamos entrar aqui, ó, CPO. Deixa eu vir aqui no Drive, ó, Drive. Será que vocês não têm acesso? Será que esse acesso é só para os professores? Putz, deixa eu ver aqui com quem é compartilhado. Vamos fazer o seguinte. Peraí, galera, peraí, que acontece esses problemas. Eu quero no Classroom, peraí, Classroom. Classroom, eu quero uma luzinha, uma luzinha. Aqui, Classroom. Deixa eu fechar esse meu Drive que eu não vou usar. História. Aí, ó, tem minha pastinha aqui, ó. Então, ó, eu vou colocar sempre aqui o link, beleza? Será que tá... Aí, ó, tá aqui. Aí eu vou pegar esse resumo para que vocês possam estudar. Pô, peraí que essa galera que manja de China... Pronto, ó, tá lá então. Tá compartilhado com vocês, né? Ah, professor, qual que é o link dessa pasta? Tá aqui, ó. Copiar link, vamos lá aqui com vocês. Aqui, ó. Pronto, aí vocês podem pegar essa apresentação lá. Prof, você joga o link, já joguei. Professor, eu sei sobre o budismo, inclusive tem. Você lê sobre? Como que é? Conta a história aí, você sabe, pô. Eu não sei muita coisa. Eu sei que eles têm a história, o que eu falo é a história do príncipe Gautama. Ah, a gente pode dar uma bugada aqui também, procurar aí. Se vocês tiverem informação para enriquecer, eu fico feliz, ó. Eu tô animado, que eu não tô dando aula faz tempo, então eu já chego aqui, ó. Segunda-feira, para mim, é as duas que eu dou o maior gás aqui para vocês, galera. Então, tô agitadão mesmo. Príncipe Gautama. Príncipe Hindu Siddhartha Gautama. Ó, é super interessante, é uma matéria que geralmente tem um conteúdo aí mais didático para a gente entender. Por Caco de Paula. A gente vê quem é o Caco de Paula. Meio milênio antes de Cristo, o príncipe hindu Siddhartha Gautama deixou seu luxuoso palácio e sua família para seguir os passos da mendicância. Cara, o cara virou mendigo, velho, do jejum e da meditação. E acabou criando uma religião que criou o homem e que hoje influencia cada vez mais pessoas no Ocidente. Com você, fascinante história do Buda e de sua doutrina. 3.000 anos. Aí tem a história dele aqui, ó. Vou ler e a gente pode trocar uma ideia. Se alguém souber. Meu, o cara virou mendigo, velho. Eu vou vender minha arte na rua aí. Então, é isso. Ó, é grande a matéria, ó. Não dá pra ler agora, não. Deixa eu salvar esse link aqui. Aí eu leio e aí a gente troca uma ideia. Se vocês quiserem aí. Beleza? O cara abandonou o rolê. Tá aqui esse link também, ó. Então a gente finaliza aí Índia. Professor, o que eu tenho que saber de Índia? Índia, você tem que saber o seguinte. Origem próxima ao rio Ganges.
Esses povos viviam lá por um tempo e a história é como a dos outros povos, através de um mito, e aí depois vai rolar um intercâmbio com povos do Oriente Médio, da planície do Irã. E aí eu vou ter o surgimento do, deixa eu ver aqui, que a minha amiga Ana Clara mandou, ó, do budismo. Beleza? Primeiro o hinduísmo, depois o budismo. Isso vocês têm que ter noção. O hindu vem primeiro e depois tem o budismo. O hindu já existia desde o início lá, da antiguidade, desde a primeira união com o povo do Irã. E aí depois com o Siddhartha Gautama ele quebra isso e cria o budismo. Então são duas religiões. Combinado? Eu tô compartilhando aqui, viajando. Bom, já vou compartilhar de novo, então nem vou tirar. É isso aqui. Então vamos lá para a China. Ó. China, onde é a China, professor? China é um gigante do Oriente. Alguém sabe a população da China? Eu não sei. Vai, ó, a Índia deu 1,3, vamos jogar, vai, 1,5. Vamos ver aqui, população China. Fazer um bolão para ver quantos. 1,3, ó. Então 1,3 mais 1,3 dá 2,6. Então a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 7 bilhões, 2,6 bilhões moram em dois países. Tamanho da população, né, meu? Crescimento gigante. China. Então vamos lá. China é aqui, meu. A China existe desde quando, professor? Há quem diga que os caras têm papel escrito que eles têm, e não conseguem decifrar. Os caras acham que, que bonitinho esse desenho aqui no pilar desse castelo. Os caras, cara, isso aí provavelmente não é desenho, é alguma escrita de tempos remotos que a gente não consegue nem entender quando os caras fizeram. Há quem diga que eles produzem esse tipo de escrita há 8.000 anos. Muito, ó, se a gente parar para pensar, os caras no Ocidente começou a documentar em 3.000. Os caras lá na Índia começaram a documentar 8.000 as paradas que acontecia mentalmente. Que viagem, hein, professor? Oh, Rebeca Silveira, seja bem-vinda. Então, a formação da civilização em torno dos rios Huanghe, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, rio azul. Esse aqui eu não vou fazer o que eu fiz aquela hora lá, eu já vou procurar aqui que é mais fácil. Rio amarelo e rio azul. China. Ô, professor, tudo é em volta dos rios? Sim, tudo é em volta dos rios aí. Na Mesopotâmia era assim, olha lá, ó, aqui tem o mapa da China, ó. Aí é o rio amarelo e o rio Yangtze. Ué, aqui tá um nome em chinês e um nome em português. É rio amarelo e rio azul. Então é rio Yangtze e rio Huanghe. Huanghe. Então um vinha para cá, né, ó. E um vinha para cá. E a população vai se organizar mais ou menos nessa região aqui. Professor, o que que acontecia aqui? Os caras tinham muita produção de seda e existia aqui um povo nômade aqui na Mongólia, que era comércio, era nômade. Os caras tinham um monte de camelo e um monte de cereal, de coisas que eles acumulavam nessas viagens e eles viajavam por todo esse deserto de acordo com a temperatura, com o clima. Né? Então eram caras nômades que viviam aqui em toda essa área. Até aqui, viu? Ó. Vocês podem pegar aqui até quase o Everest aqui. Então é assim que já surge a China, é comércio também. E aí, com o tempo, vai surgir uma parada que é a rota da seda, né? Os chineses vão produzir tanta seda que vai rolar um comércio aqui de uma rota específica. E tinha o nome da galera que levava, né? Tem o nome do cara que fazia ele sabia o caminho da rota. Então esses caras geralmente ganhavam uma grana por fazer esse caminho aqui, levando rota para o Oriente Médio. Depois isso era vendido na Europa. Era esse o caminho da mercadoria aqui, ó. Mas aí eu adiantei uns 2.000 anos. Calma aí, galera. A gente já chega lá na Idade Média. Vamos parar aqui na China. Ó.
A história ela é não que ela seja tipo um Lego que você vai encaixando as coisinhas, mas assim, se a gente conseguir fazer uma reflexão do que a gente vai falando aqui, a gente consegue entender o funcionamento do que é o mundo, né? Que é a história do humano aqui e o que ele foi criando. Desenvolvendo a agricultura irrigada, o mesmo modelo dos nossos grandes amigos egípcios, a civilização chinesa foi a síntese de múltiplas culturas. Que lindo. Não foi eu que escrevi, não. O cara que colocou, vou usar essa agora na minha aula. A civilização chinesa foi a síntese de múltiplas culturas, formada no decorrer de um longo período. Criavam animais como porcos, cabras, carneiros e cães. Fabricavam cerâmica em forno e produziam tecido de seda. Ah, é mole. Eu ia contar uma piada. Eu fiz uma pergunta uma vez. O D2 abriu uma caixa de pergunta lá no Instagram dele, né? Aí eu fiz uma zoeira sobre a seda. Ele respondeu, ele sempre responde os fãs, ele é um cara da hora. A dinastia Zhou, ou Shou, ou seja, ó, se tem dinastia é porque tem algum imperador que controla uma galera. Então, ó, a mais duradoura dinastia da história da China assume o poder após conquistas os Shang. Que viagem é essa? É muito nome assim, ó. Mandato do céu, ó. Segundo essa doutrina, o soberano era filho do céu, ó. Teocrático, amiguinhos. Teocrático. O que autorizava a governar por direito divino. Não sei se vocês lembram, mas lá no ensino médio tem uma matéria que chama absolutismo. Vocês já viram essa que rola na Europa, lá o absolutismo? Ah, que o Jacques Rousseau escreve um livro lá, O Direito Divino dos Reis. É baseado nessa ideia aqui do mandato do céu, que já era uma ideia muito velha lá na China. Tipo, é uma das primeiras fases do governo dos caras, assim. Então, ó, submetem os Shang, mas como assimilação de significativa base de tradições e cultura, ó, escrita, técnicas artísticas, ritos religiosos, ó, abolição dos sacrifícios. Se vai fazer a abolição do sacrifício, é porque valoriza a vida. Né? Então, tem alguns filósofos desse período que viviam na China que os caras já falam que os caras tinham um pensamento muito próximo ao que é ser vegano nos dias de hoje. Falava, meus caras desde o ano 3000 falava que o sacrifício, que gera uma energia na carne, que não sei o quê. Então, essa ideia é muito velha para o Oriente, né? A gente que está descobrindo isso agora, assim, fala, nossa, faz sentido, né? Para os caras isso já é muito velho. Então, ó, técnicas artísticas foi aquilo que eu falei. E lá na China a galera não tem nem noção, né, de quanto tempo tem essas escritas. O território chinês se expandiu continuamente até o século 8 antes de Cristo, 8 antes de Cristo, então dá 800, graças a um sistema de delegação de poder, a um sistema de vassalagem. O soberano doava terras aos nobres e aí o cara provavelmente jurava sua fidelidade ao rei. É assim que o rei conquistava súditos. Camponeses para trabalhar nessas terras e já era. Ó. O professor precisa saber o nome desses todos esses reinos aqui do Império Chinês? Ó, eu vou ser bem sincero, não, mas no vestibular tem um que cai muito, que é o Império, é a Dinastia Han, porque é o período que os caras mais vão se desenvolver tecnologicamente. Aí você tem que saber alguma coisa desses impérios aí. Em 221, quem que é esse cara? Ah, Yang Zeng, dinastia Zeng também, ó. É quando nasce o império. Ele vai criar um governo baseado em burocracia, ó. Vocês já tiveram, acho que essa aula em sociologia, né? Burocracia são ações que os caras criam para validar a existência de um Estado. Por que, que tipo tem um país? Ah, porque o país. O que garante que você está no país? Ah, tem um documento aqui que isso é um modelo burocrático. E eles criaram isso em todo o reino. Ó. Moeda única e grandes obras públicas. Ah, os caras fizeram uma muralha, galera. Ó, controlar os trabalhos agrícolas, estocagem e distribuição de cereais. Ó. Muito parecido com o Egito, também com a Mesopotâmia. Gerir mão de obra para grandes construções, aplicar recompensas ou punições. Se eu tivesse nascido na China, professor, o que eu seria? Ou você seria da família imperial? Ah, isso seria muito bom, hein, meu? Grandes proprietários de terras, mandarins, ó, funcionários públicos, grandes comerciantes, funcionário do governo, pequeno comerciante, pequeno proprietário e artesão. Lembrando que essa pirâmide mede poder, né? Ó, quanto mais no topo, mais poder de decisão você tem. Quanto mais ampla, mais indivíduos faziam parte dessas camadas. Pequeno número de escravos. Aqui é algum vídeo bug que eu não consigo acessar. O cara não enviou o arquivo. Não tem como.
Em 210, ó, o Wang morre, e aí vão se dividir em várias dinastias, vai causar uma guerra civil na China. Isso é importante saber? Nem um pouco. Mas isso é importante saber, ó. Que a dinastia Han, lembra que eu falei que tem uma que é importante? É a que mais você tem que saber. Ele vai realizar algumas coisas que é importante para entender a China na antiguidade e para entender como ela não sofreu invasões de outras culturas. Coisa que aconteceu em quase todo o Oriente. Ó, manutenção da unidade imperial, o avanço comercial da seda e investimento em obras públicas de navegação, estradas e fortificações. Tem um documentário que eu acho meio viagem, mas ele é bom para entender que lá já tinha comércio, que é da família. Será que é da família Klink? Que navega, né? Uma família que navega. Da família Schurman. Da família Schurman. E eles fizeram lá um trajeto de navegação pelo Oriente para mostrar que os chineses já tomavam aí as rédeas econômicas de várias ilhas do Pacífico. Né? Então isso é importante a gente saber. E tudo isso na dinastia Han, né? Ó, 206. Mais ou menos no período que Jesus nasceu. Né? Investimento em grandes obras públicas como construções, parari parará, desenvolvimento da produção de papel, os caras tinham papel, bússola, meu amigo. Sabe quando que a Europa foi desenvolver bússola, galera? Século 17, meu. Lá os caras já tinham desde 200 antes de Cristo. Bússola, aprimoramento da acupuntura, a medicina chinesa. Uma coisa que os chineses tinham, sismógrafo, meu, para medir terremotos. Os caras já tinham uma parada dessa na China. Né, os caras tinham barcos que chamavam juncos, que era tipo barco de 60 metros que navegava toda essa costa da China aqui, ó. Então os caras eram extremamente desenvolvidos aí na sua antiguidade e já tinha uma baita, ó, o comércio que os caras faziam. Meu. Pô, professor, que rolê fazer esse caminho? É longe, hein, meu? A galera fazia de camelo, cara, os caras faziam com animal, né? Era o que tinha como. Um dia um aluno me perguntou assim lá na aula, professor, se você pudesse voltar para alguma época da sociedade. Eu acho complicado porque é uma parada que não tinha higiene nenhuma, era um mundo bem longe do que a gente tem em tecnologia. Mas, pô, eu queria conhecer, por exemplo, uma feira no Oriente, assim, no ano 1000. Deve ser um negócio, você fala, caraca, e chega a galera de um lado de camelo, chega o outro lado que veio de cavalo lá da Europa. O choque cultural, né? É isso aí que rolava naquela época. E hoje a gente não tem, né? Hoje esse comércio ele é quase todo digital. Naquela época não tinha que fazer, o cara tinha que fazer mesmo essa rota, né, meu? Esse mapa é da hora porque ele mostra que ele é animado, né? Ó. Ah, e, professor, o que tem camelo aqui? Ó? São os árabes que também iam para essa região vender tapete, ou trocar sal, né? Tempero, ou vender marfim africano, né? Ó, aqui tem a África, aí tinha os reinos africanos, reino de Mali, de Gana. Os caras trocavam aqui por marfim, pedras preciosas e trocava isso aqui por seda. Que mundo louco, né? Vinha gente de todos os cantos aí fazer esse comércio, praticar esse comércio. Beleza, jovens? Que horas são? Ah, eu tenho mais 10 minutos aí. Confucionismo, criada no século 6 a.C. por Confúcio, conhecido como Confúcio, o jovem Confúcio. Doutrina, respeito às tradições e ao Estado, estudo como meio para o homem comum se tornar superior. Ó, moderação e harmonia entre as pessoas. Preocupa-se com questões políticas e sociais. O taoísmo, criado por Lao Tse, seus ensinamentos. Pô, tem um livro da hora aqui desse cara, velho. Eu já peguei, eu já usei ele, peraí. Tem um livro aqui que ele explica mais ou menos essa origem aí do Lao Tse, que chama I Ching. É o início da doutrina. Eu nunca li esse livro, viu? Ó, deixa eu tirar minha câmera aqui. Ele tá aqui em casa, eu peguei ele de doação desde o começo da quarentena, mas eu não li ainda. Chama I Ching, é o livro das mutações. Não entendi, eu parei na página 12 aqui e falei, nossa, que viagem é essa? Mas é um livro que tenta explicar essa origem aí de como o ser humano ele chegou aqui na Terra e como seus posicionamentos podem levar a algumas ações. Autoconhecimento, né, segundo o que eles falam aqui no taoísmo. Eu tenho pouco conhecimento, até
Tento estudar mais sobre isso. Por isso que eu estou tentando ler isso aí faz um tempo, mas é muito difícil. Restauração da harmonia entre o homem e a natureza. Ó, é uma ideia muito próxima do que a gente tem hoje como hype, né? Ah, eu sou vegano, ou eu sou vegetariano, ou não como carne. Reclusão para viver direto com a natureza. O princípio do Tao, que é o tudo uno, né? É a base de todas as coisas, e é representada pelo Yin, a escuridão e o negativismo, e o Yang, o dia, a claridade e a positividade, as good vibe, galera. Olha lá. É isso aqui, ó. Representação máxima desses caras aí. A civilização arapense. Ah, isso eu já falei, cara. Então é isso sobre China aqui. Professor, o que eu tenho que saber da China? Os caras criaram aqui uma unidade territorial a partir do ano 200 na dinastia Han, que é a mais desenvolvida de tecnologia, desculpa, desenvolvimento tecnológico, travou. Pô, eu não falei da pólvora, né? Os caras tinham pólvora, bússola, sismógrafo, papel moeda. Foi um dos primeiros países a ter. Países não, né? Naquela época não era país, era império. A ter papel moeda, meu. Os caras tinham dinheiro. Isso 5 mil anos. Né? Então, ó, porcelana. Tudo isso os caras tinham. Barcos gigantes, os juncos. Vocês já viram juncos? Vou colocar aqui, ó. Um junco chinês. Paraná, são esses barcos gigantes aqui, ó. Os chineses navegavam aí pela costa da Ásia, e é muito comum navegações chinesas, se você colocar no nosso grande amigo. Ou sabia que até 2002 essa matéria não era obrigatória na escola. Tipo, o professor ensinava a China se ele queria. E hoje, tipo, acho que em 2007, se eu não me engano, rolou várias leis aí que você tem que ter, é obrigatório ter no currículo da escola história da Ásia, história da África, história indígena. E esse governo atual estava querendo barrar essa lei. Não, o professor ensina se ele quer. Não, tipo, a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter noção de como esses caras aqui viviam, né? Então aqui tem algumas navegações chinesas. Eles eram exploradores, né, meu? Os caras também tinham a técnica da navegação aí. E aí eles vão desenvolver uma grande civilização. Beleza, jovens? É isso, acho que já, ó, tenho 13 minutos. Alguém tem alguma dúvida, pergunta ou questionamento? Deu tempo, eu fiquei com medo de não dar tempo porque é muita coisa, mas fluiu. Agora eu vou respirar, até tomar uma água aqui, ó. Não, então beleza. Fico feliz em saber que estamos aqui mantendo o mesmo número, né? Eu sei que alguns professores falaram, ô galera, vamos animar. Eu entendo o quanto é difícil, meu. Difícil segurar a peteca aí nessa quarentena e ter que fazer as coisas que a gente faz e ainda se dedicar ainda por estudo. Mas é necessário. Vai ter um de outro que a gente vai estar, pô, não vou querer, não tô afim, meu. Então, beleza. É comum também. Mas é importante a gente não deixar de lado a importância do estudo. Eu fico muito feliz em saber que, ó, eu tenho uma média de 20, 18 pessoas aqui que topa ouvir aqui o que a gente tem para falar. E eu gostaria. Nossa, pô, semana passada eu tive que respirar de verdade. Por quê? Você faltou às aulas? Ah, é, galera, tem que ir. Ah, sim. Ah, galera, nem falo nada para vocês, tá difícil também. Eu não sei mais o que fazer. Assim, na verdade, eu tento andar muito a pé, assim, nessa quarentena. Eu aboli o uso de veículo para algumas coisas, assim. Porque é algo que eu levo um tempo andando assim. Ah, vou no mercado só comprar meia dúzia de coisa. Eu vou a pé, nem gasto com Uber ou bicicleta. Eu pego e vou a pé, assim, acho. Mas é uma parada meio complicada para todo mundo, né? Essa questão da ansiedade aí. Acredito eu que seja o grande desafio do ser humano desse período que a gente vive, assim, né, meu? Como que a gente vai fazer para ministrar esse tempo que não corre? É isso, eu tento andar muito, assim. E observando aí a Terra como tá girando, né? Até esses dias eu vou.
Eu vou falar pra vocês, até esses dias eu tava com um amigo meu conversando, ele falou: "Ô, você tá parecendo um cara que anda na cidade com a mala, um mendigo. Todo lugar que eu vejo, você tá andando pela rua." Eu falei, pô, cara, é uma forma de deixar o mundo aí mais suave. Então, jovens, Príncipe Hindu eu já mandei lá. É que senão a gente fica pensando um monte de coisa, nada a ver, ó. Então aqui no História, eu já enviei pra vocês. Ah, aproveita, ó. Galera que fala, pô, não tenho nada pra fazer. Meu, eu vou ler aquele artigo que o professor mandou lá na aula, aquela viagem que ele mandou. Cadê, ó? Que é a história de um cara que era príncipe e decidiu virar mendigo. O cara tem que estar muito doido. Dá uma lida, pô, é uma forma também. Belezeira, jovens? Eu deixo parar de compartilhar minha tela, eu já fiz o que eu tinha que fazer, acabei até mais cedo hoje. Então, ó, para essa semana vai um formulário para vocês preencherem com questões sobre Egito, Índia e China. Vou fazer esse top 3. Beleza? Eu vou colocar umas de Mesopotâmia também. Eu vou pegar lá e vou fazer umas 15 questões. Aí vocês. Vou deixar aberto lá, porque eu sei que tem feriado e a galera às vezes quer fazer alguma coisa e não tá afim de estudar, também é o justo, né? Dá uma respirada aí. Beleza, jovens? Ô Vitória, você tocando nesse assunto, sabe o que geralmente eu faço quando eu saio da aula aqui? Eu assisto a palestrinha semanal da Monja Coen, meu. Todo dia, 8 e alguma coisa, ó. Daqui a pouco começa. Ela é mó tiazinha, ela fala umas paradas que me deixam relaxado. Assim, ela fala, pô, seja mais assim, seja mais leve. Lá no Instagram dela rola uma fala. Eu acho que é 8h30 que começa, não tenho certeza. Ou é 8 ou é 8h30. Que sempre quando eu pego já começou assim, mas ela ensina. A Monja Coen, meu. A monja, que ela. Vocês conhecem a Monja Coen? Pô, a Monja Coen é uma mulher aí, ó, que rompeu barreiras e abandonou lá o lifestyle comum para a sociedade e decidiu virar uma monja. Monja Coen, ó. Vocês não conhecem? Ela é demais, meu. Pô, a live dela no Instagram é um negócio que me deixa. Renova aí minha segunda-feira, ó. É a Monja Coen. Ela é BR, ó. Ela é brasileira, ó. Nasceu em São Paulo, 74 anos, e aí depois se lê. Ela abandonou o rolê lá e virou monja. É legal ouvir ela falar assim, me anima muito para algumas coisas aí. Beleza, jovens? Eu fui então, ó. Obrigado pela atenção, ó. Respirei. Espero que na semana que vem eu consiga. Acho que a semana que vem a nossa última aula já é férias. Eu tô sem calendário aqui, meu. Vamos ver aqui que eu tenho tempo na aula, ó. Cadê? Foi enviado isso pra gente aqui, ó. Calendário, professor e CPO. Calendário, ó. Julho. É, ó, a gente tem aula hoje. A gente teve aula hoje, né? E tem aula dia 12. É a última aula. Então, na próxima aula, o que eu pretendo fazer? A correção dos exercícios que eu vou deixar, comentar alguns mais importantes. E não sei o que eu faço, se eu começo outro, ou se eu vejo mais alguma coisa de Oriente aí. Fazer um exercício com vocês sobre Oriente. Mas depois eu já coloco esse planejamento também para vocês, da de agosto, da volta das férias. Eu já enviei para a Renata o desse mês. E aí eu envio para ela também o de agosto, para que vocês possam se localizar o que a gente vai estudar. Beleza, jovens? Bom ver vocês aí. Fiquem bem. Deixa eu parar de gravar porque eu descobri que eu não posso mais deixar gravando aqui. Aqui, ó, interromper gravação.